Hoje é sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Hoje nós vamos refletir ainda o Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Grande multidão seguia Jesus, porque viu os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e ali sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos, viu uma grande multidão que ia ao seu encontro. Então disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem o dinheiro de 200 dias de trabalho daria para comprar pão e cada um receber um pedaço. Um dos discípulos de Jesus, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: digam para o povo se sentar. Havia muita grama nesse lugar e as pessoas se sentaram. Eram cerca de 5.000. Jesus tomou os pães, agradeceu e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes. E todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães que sobraram do que haviam comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram: este é realmente o profeta que vem ao mundo. Jesus, porém, percebeu que iam tomá-lo para fazer dele um rei. Então se retirou sozinho de novo para a montanha. Palavra de vida eterna. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvor a vós, ó Cristo. Nós estamos diante aqui da multiplicação dos pães. Jesus aqui estava próximo à Páscoa. Jesus aqui se apresenta como o novo Moisés, aquele que realmente veio libertar a humanidade. Mas as pessoas foram ao encontro de Jesus, a maioria delas, diz o Evangelho, pelos milagres que Jesus havia feito, pelas curas que Jesus havia feito. Então, letos irmãos, as pessoas procuravam Jesus sem entender a proposta de Jesus. A proposta de Jesus não é uma proposta terrena. A proposta de Jesus é o reino do céu e não. E diz aqui o Evangelho que Jesus olha para o alto, vê a multidão, chama um dos discípulos, Felipe, e diz para ele: onde é que a gente vai comprar ou conseguir pão para tanta gente?
Mas o evangelista ainda diz, Jesus sabia o que fazer. Jesus podia muito bem fazer descer pão do céu, porque ele era Deus, mas assim ele não quis. Jesus está dizendo para cada um de nós que nós devemos nos esforçar, nós devemos partilhar, nós devemos buscar a solução, que aí ele ajuda e ele estará conosco. Muitas vezes nós esperamos cair do céu as coisas, pedimos a Deus, mas não corremos atrás. Ficamos acomodados, esperando que tudo venha do alto, tudo venha do céu, tudo caia pronto. Este mundo, meus irmãos, Deus nos ajuda neste mundo, mas nós precisamos correr, nós precisamos batalhar. E se a gente assim o faz com fé, Deus com certeza nos ajuda. E Jesus ainda chama outro discípulo. O discípulo corre até Jesus, André, e diz, olha, aí nós temos um menino que tem um cesto, com alguns pães, com 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? E o povo assim se senta. E Jesus começa a distribuir. Então, quando há distribuição, quanto mais Jesus distribuía, os discípulos distribuíam, mais o pão se multiplicava. E todos ficaram satisfeitos, diz a Sagrada Escritura. Todos ficaram satisfeitos. E Jesus pede aos discípulos que recolha o cuidado para que nada se desperdice. E sobraram aqui, segundo a narrativa, 12 cestos de pães. 12 cestos de pães cevados. Este é o milagre da multiplicação. No final do Evangelho, as pessoas reconhecem que realmente Jesus é um profeta. Realmente este homem é um profeta pelos milagres que faz. E mais uma vez a multidão não entende a proposta de Jesus. Olham para Jesus como um rei terreno. Não entendem ainda a mensagem de Jesus, talvez pelo coração endurecido, talvez pela busca de se satisfazer a fome, satisfazer suas necessidades no caso de doenças. E diz a Sagrada Escritura aqui, o Evangelho, que eles tentam fazer Jesus um rei. Quando Jesus percebe isso, Jesus se afasta. Então, ledos irmãos, procuremos a Jesus, que é o pão da vida. Procuremos a Jesus, que tem o pão do céu para nos dar. Que nós saibamos ser multiplicadores do pão da vida, que é o Cristo, fazendo a divulgação e anunciando o seu santo Evangelho. Que Deus nos abençoe nessa sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.